Geralmente, sabe, a imagem clássica da medicina que a maioria das pessoas tem na cabeça é aquele cenário de pronto-socorro caótico, né? Aham, Alarmes sim. soando sem parar, aquela É, coisa, exato. decisões sobre vida ou morte sendo tomadas ali em frações de segundo, aquela correria interminável pelos corredores. É uma visão, tipo, quase cinematográfica, super carregada de adrenalina. Sim, sim, com certeza. A atuação sob pressão imediata é o que, sabe, é o que ganha os holofotes. Pois é, mas a realidade é que a maior barreira para uma carreira médica sólida muitas vezes não é uma parada cardíaca de madrugada, e sim um documento oficial com, sei lá, 10 questões de gramática e um prazo burocrático de 72 É horas. bem por aí mesmo, porque a estrutura que permite que esse médico trabalhe com tranquilidade, previsibilidade lá na frente, ela é definida muito antes, sabe? Nas entrelinhas de um papel timbrado. Com certeza. E é exatamente por isso que a nossa imersão de hoje foca justamente nesse cenário de bastidores. Nós vamos dissecar um documento fresquinho publicado agora, no dia 13 de abril de 2026. Um documento muito importante, aliás. Sim, a missão da nossa análise não é só repassar datas burocráticas, mas entender a engenharia por trás do recém-anunciado concurso público da Prefeitura de Camboriú, em Santa Catarina. Isso, e só para contextualizar, o foco não é uma análise superficial, sabe? A ideia é entender o que esse edital exige do candidato na prática. Estamos falando da busca por médicos para a Estratégia Saúde da Família, a ESF. Certo, então vamos desdobrar isso. Porque o que chama a atenção logo de cara, pelo menos para mim, é o peso dos números envolvidos aí. São 15 vagas diretas. O que é bastante coisa, viu? Sim, é um número expressivo para um único município, né? Só que com uma carga horária travada em 40 horas semanais. E a remuneração inicial fixada em exatos R$ 15.955,99, quase R$ 16.000. Um valor de muito respeito para a entrada. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, tá? Por favor, vamos lá, pode mandar. Então, R$ 16.000 soa muito bem no papel, claro. Mas para um médico, sabe, especialmente um especialista no mercado privado ou alguém que vive de emendar plantões em grandes centros, esse valor... Pode ser alcançado trabalhando menos. Exatamente, dá para alcançar trabalhando bem menos do que 40 horas por semana. O mercado médico permite muita flexibilidade financeira hoje em dia. Então, a minha dúvida é, será que exigir uma carga horária tão engessada por esse valor não cria um cenário que afasta talentos? Tipo, os médicos que preferem plantões flexíveis, quem a prefeitura quer atrair? Olha, essa é a grande questão, sabe? É o que define a arquitetura desse edital. Para entender o público-alvo, a gente precisa olhar para a natureza da vaga. A estratégia saúde da família não é plantão. Ela exige dedicação contínua, vínculo com a comunidade. O que muita gente de fora não percebe é o histórico gigantesco de problemas que as prefeituras enfrentam com o perfil do médico turista. Ah, aquele profissional que aparece, faz o trabalho correndo e... E vai embora para o próximo plantão. Exato. Sei. Historicamente, muitos municípios tentaram, flexibilizar horários e acabaram com profissionais que não criavam raízes na cidade. O paciente chegava no posto de saúde, né, e a cada semana era atendido por um rosto diferente. Isso quebra a continuidade do tratamento. Faz sentido. A trava das 40 horas seria, então, um filtro comportamental. Exatamente isso. A prefeitura está dizendo: nós não queremos o plantonista que está buscando um bico para fechar a conta do mês. Queremos o profissional que quer previsibilidade. E sobre o salário, quase R$ 16.000 com estabilidade de concurso, férias, 13º, sabe? Tem um peso prático muito diferente de você faturar a mesma coisa como uma pessoa jurídica arcando com impostos pesados. Nossa, sim, e sem nenhuma garantia se ficar doente, né? Nenhuma. É uma mudança completa na estratégia de carreira de um profissional da saúde. É a troca do desgaste físico extremo pela paz de espírito. Entendi. O cara abre mão daquela alavancagem financeira do setor privado para ter o final de semana garantido com a família. Mas, claro, para alcançar essa estabilidade toda, o candidato precisa primeiro sobreviver à peneira inicial, né? Que é onde a ilusão desmorona para muita gente. Pois é, a prova objetiva. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, olha só os fatos.
As inscrições estão abertas até 11 de maio de 2026, com uma taxinha de R$ 99,00. E o dia da prova está marcado para o dia 14 de junho de 2026. Bem perto. Muito perto. Mas olha a anatomia dessa prova. São 60 questões no total. 40 de conhecimentos específicos. Beleza. O padrão, né? Mas 10 são de língua portuguesa e 10 de conhecimentos gerais e raciocínio lógico. Ou seja, de 60 questões, 20 não são sobre medicina. É como um cirurgião se preparando para operar, mas sendo avaliado primeiro pela forma como ele afia o bisturi, sabe? É uma boa analogia. Mas não é uma pegadinha. Por que cobrar português de um médico? Olha, é muito fácil cair nessa armadilha de achar que a banca tá só jogando questão de gramática para dificultar. Mas tem uma matemática da aprovação operando aí. Se você pegar o universo de médicos prestando esse concurso para Camboriú, o nível técnico na parte específica... É altíssimo, né? É quase uma linha reta nivelada por cima. Todo mundo estudou medicina por 6 anos, muitos têm residência. A imensa maioria vai acertar 35, 38 questões desse bloco de 40. Tá, entendi. Então, os conhecimentos específicos, que são 66% da prova, não separam os bons dos excelentes. Eles só eliminam quem tá totalmente por fora. Perfeito. Então, como é que o sistema desempata uma multidão de médicos competentes para preencher só 15 vagas? É aí que entram as 20 questões de português e lógica. Exato. Esse bloco atua como verdadeiro critério de desempate, o filtro fino. E, sendo bem sincero, editais usam essas disciplinas por um motivo muito prático. A capacidade de interpretar textos não é uma habilidade separada da medicina. Na realidade do SUS, a comunicação salva vidas. Tá, eu entendo o argumento da comunicação, super válido, mas, sei lá, como identificar o sujeito da frase ou fazer análise sintática ajuda a tratar hipertensão no posto? Porque a análise sintática é a fundação da clareza. Pensa na aplicação prática no dia a dia. O médico da ESF precisa ler diretrizes de grantes do Ministério da Saúde. Ele precisa redigir um encaminhamento que seja tão claro e fundamentado que o especialista do outro hospital não devolva o paciente por falta de dados. Nossa, é verdade. Uma falha na interpretação do que o paciente relata pode levar a um erro diagnóstico fatal. Então, o concurso mede a capacidade analítica. E o raciocínio lógico é a mesma coisa. A medicina é a lógica aplicada à biologia, sabe? É, conectando premissas para chegar num diagnóstico. Vendo por esse ângulo, a prova de português deixa de ser uma pegadinha aleatória. Mas aí a gente esbarra num problema sério de cronograma, não é? O tempo. O tempo. Se a gente considerar que a data de hoje é 21 de abril de 2026, as inscrições fecham em 11 de maio e a prova é 14 de junho, estamos falando de menos de 2 meses. É um sprint final em uma maratona. É um momento em que a estratégia tem que superar o esforço bruto. Totalmente, porque não tem mais tempo para ler livros de capa a capa. É hora de focar na resolução de questões, no treinamento prático. E olha, já que a gente está falando de preparação prática em reta final, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E é exatamente esse tipo de ferramenta que muda o jogo agora, sabia? Porque, voltando ao cronograma, sabendo a data da prova e a distribuição daquelas 60 questões, o estudo direcionado é a única saída lógica. Sem dúvida. O candidato precisa gerenciar o tempo, mapear o estilo da banca, economiza semanas de leitura que não iam dar em nada. Focar nas próprias fraquezas. Se ele já domina a clínica, joga o peso do estudo agora em dominar a estrutura de português. Para maximizar a nota naquelas 20 questões de desempate. Exato. Mas valeu o aviso, tá? Passar nessa prova objetiva em junho é só a primeira batalha. Ai, lá vem. Isso só abre caminho para a segunda fase, que, na minha opinião, testa os nervos de um jeito diferente no mês seguinte. Nossa, e como testa? Porque a gente está falando da prova de títulos. E a linha do tempo aqui, gente, é implacável, olha isso. O edital de convocação sai no dia 20 de julho e o envio dos documentos
né? Deve ser feito entre 21 e 23 de julho de 2026. É uma janela curtíssima. Curtíssima. Então, o que tudo isso significa na prática? 3 dias úteis. E aí eu te pergunto, se há uma fase classificatória, isso significa que a experiência acumulada do veterano, que tem um monte de diploma, pode, sei lá, roubar a vaga do recém-formado que gabaritou a prova escrita. É o maior pesadelo do novato, né? Mas vamos desmistificar essa prova de títulos. A gente precisa entender que essa etapa avalia a trajetória. Titulações acadêmicas, experiências anteriores, ela premia quem já tem bagagem na saúde pública. Mas e quem está começando agora? Fica de fora? Não, de forma alguma. Porque, como você mesma disse, é classificatória, não eliminatória. A matemática do edital geralmente tem um teto de pontos para títulos. O objetivo não é eliminar o recém-formado que foi bem na prova objetiva. É só dar uma leve vantagem de posição para quem já tem estrada. O cara que gabaritou a prova de junho não vai cair para fora das 15 vagas por falta de um mestrado. Ufa, menos mal. Mas e esse prazo asfixiante de 3 dias? Parece uma corrida de obstáculos burocráticos. A janela é incrivelmente apertada. E é aí que muita gente se perde. A organização burocrática se mostra tão importante quanto o conhecimento médico. A administração pública precisa desses médicos logo. Então não dá para abrir 30 dias de prazo para título. É um teste de previsibilidade. Exatamente. O candidato sabe desde 13 de abril que vai ter que entregar isso em julho. Se ele esperar passar na objetiva para ir num cartório em outro estado pedir certidão... E não consegue. Nenhum órgão emite isso em 3 dias. Ou seja, se o médico não se antecipa para organizar a própria papelada, como é que ele vai gerenciar a burocracia complexa de um posto de saúde, né? É essa mensagem nas entrelinhas. Que loucura! Então, sintetizando os pilares da nossa imersão de hoje, temos essa grande oportunidade em Camboriú, 15 vagas, salário de quase 16 mil para 40 horas semanais na ESF, mas com um cronograma super apertado, prova bora em junho, entrega de títulos num piscar de olhos em julho, e o sucesso depende tanto de dominar a medicina quanto a língua portuguesa. E é por isso que quem está escutando a gente deve se importar, sabe? Mesmo que não vá fazer essa prova. Entender a estrutura desse edital de Camboriú serve como um mapa para compreender como o sistema público, em geral, avalia e seleciona os profissionais de saúde hoje. Verdade. Acaba sendo uma tendência, né? Totalmente. E eu deixo até uma reflexão provocativa final para quem está acompanhando a gente. Considerando a velocidade com que todo esse processo ocorre, da publicação à prova de títulos em poucos meses, será que o formato tradicional de provas de múltipla escolha e de contagem de papelada é realmente a forma mais eficaz de medir a empatia, o julgamento clínico e a resiliência que são tão necessárias na estratégia saúde da família? Fica aí a reflexão sobre o futuro das seleções médicas no Brasil. É uma excelente provocação. Fica